Amigos do Mosaico, nós vamos hoje conversar sobre um livro. Um livro, ninguém mais lê livros, que coisa mais chata, que coisa mais ultrapassada. Pois é, isso aqui é a história de um livro incomum que fala de um cidadão com uma história incomum, que é o pai do Márcio Luftklass, um dos 3 organizadores desse livro. Márcio, muito obrigado por arrumar aí um minutinho no meio do teu dia. Nós achamos que valia a pena conversar a respeito desse livro, porque, em primeiro lugar, ele é um livro que não tem 200 páginas. É um livro que você leva no ônibus para ler em menos de 2 horas. Claro, você não vai ficar 2 horas no ônibus, porque senão você não vai ter que pegar o ônibus de volta também. Mas a verdade é que ele é muito fácil e simples de ler. Verdade? Verdade. A história, como vocês podem imaginar, de um homem incomum, é uma dessas muitas histórias dramáticas, sensacionais, espetaculares sobre sobreviventes do Holocausto. Márcio, essa história é a história do teu pai. Perfeito. E por que você decidiu fazer esse livro? Deixa eu te falar, Rony, antes de mais nada, boa tarde. Estamos terminando as festas. Hag Sameach, Shana Tová para todos. É um prazer estar aqui no Mosaico. É um programa dos mais antigos da TV brasileira, se não o mais antigo, até reconhecido no Guinness Book, mas que meus pais assistiam. E assistiam bastante esse programa. Era um dos motivos de diversão deles, ver coisas em Yiddish, ver parte da nossa cultura e da nossa história. O meu pai faleceu há 20 anos, em 2005. Há 70 anos ele veio para o Brasil e há 80 anos ele foi libertado de Auschwitz e de 6 campos em 1945. Chegou o momento dessa nova geração, a nossa geração, Rodi, que somos os filhos. Eu falo que eu sou o filho mais novo de Auschwitz, que todos meus amigos da minha idade, os avós estiveram em campo de concentração. Então chegou o momento da nossa geração assumir com mais força esse assunto. Você tem essa sensação que eu tenho, que parece que essa é uma história que está tão longe que já pode-se começar a falar que ela nunca aconteceu e que, na verdade, é uma invenção. Como é que você tem sentido isso? Eu acho que os negacionistas, sempre houve esse tipo de gente, sempre haverá em qualquer assunto da história, e quando o assunto é o tema judaico, eles se inspiram mais, por incrível que pareça. Hoje, mais do que nunca, embora a gente está num momento de comemoração com a volta dos reféns, essa história de negação, quando os judeus fazem parte, no news, no Jews, no news, é cada vez mais marcante. Muitas pessoas não conhecem, mais do que negar, é não conhecer. A ideia do livro é mostrar de maneira simples, se possível dizer, de maneira agradável, a história dele, mas é uma história que se repete no mínimo 6 milhões de vezes. Como eu gosto de falar e está no meu prefácio, o Holocausto não é uma história de 6 milhões de vítimas. O Holocausto são 6 milhões de histórias individuais. Por isso eu quis fazer essa homenagem ao meu pai, aos meus avós, aos meus tios que eu não conheci, e quem sabe servir de inspiração para você, para ela. A grande questão, esse livro não é um livro sobre a guerra, esse é um livro sobre um migrante. Uma parte fala da guerra, uma parte fala da guerra de independência de Israel, mas a maior parte é a luta e a alegria de escolher o Brasil como um país para reconstruir a família. Se me permite, eu queria mostrar para vocês a capa do livro, e eu queria também mostrar um pouquinho do livro dentro. Ele tem ilustrações. Bom, aqui nós estamos diante da Estação da Luz, onde ele chegou, claro. Aqui uma ilustração bonita. Isso é uma colaboração com um cartunista, um ilustrador que participou desse projeto? Isso. Eu fiz esse livro com os meus irmãos e eu tive ajuda substancial, a verdade. Nós que ajudamos eles a fazer a escrita. Um é o Ivo Miconvicius, que é um grande cartunista, conheceu meu pai, aí está o motivo de eu escolhê-lo por causa do carinho que ele tinha a ele, ainda tem, e o Marcos Aurélio Pimenta, que foi o grande escritor que fez o livro A Várias Mãos com a gente. O meu sonho quando eu fiz o livro era um livro feito para os meus filhos lerem, terem orgulho, e isso a gente já conseguiu. A gente começou a sonhar um pouco grande.
Aí eu resolvi fazer um livro que vai ser lido. Como você disse bem no começo, as biografias todas são importantes, todas são muito, muito tocantes, mas nem todas são lidas. Esse livro, o meu sonho e meu desejo é que seja lido não só pela comunidade, mas por todo o Brasil e, quem sabe, por pessoas que negam o Holocausto, que está tão em moda no Brasil e no mundo agora. Olha aqui, a incomum história de um homem comum. Tem até, vocês podem imaginar, eu não sei quantos de vocês ainda falam Yiddish, mas tem um capítulo aqui, Sheiningale. Sheiningale quem é? O teu pai? Não, Sheiningale é o filho da primeira... Meu pai, eu não conheci meu pai criança, a verdade, uma coisa curiosa. Eu não tenho uma foto do meu pai até os 23 anos e não tenho uma foto dos meus avós, dos meus tios. Eu tenho um desenho do meu avô aqui, do meu avô, que é por imaginação. O Sheiningale do livro, e tem vários aspectos que a gente fala em Yiddish, em hebraico no livro, o Sheiningale foi o filho da primeira cliente do meu pai. Ele foi clientelit, que era o antigo mascate, ou clapper, porque eles batiam palma na porta das casas, e um menininho, que foi a primeira pessoa que ele vendeu uma roupa, foi para o menininho e ele falou Sheiningale, que é um menino bonito. Olha, tem recomendações de gente que vocês conhecem na contracapa. O livro é muito bem feito, as ilustrações são formidáveis, ele claramente é fácil de ler. Isso aqui tem uma entrelinha aqui que ninguém vai ficar cansado. E eu posso dizer o seguinte, vocês vão mudar de ideia sobre o que é um relato de um sobrevivente, mesmo que não seja ele que fez, mas visto pelos seus descendentes, um relato de um sobrevivente do Holocausto. Se eu puder também, eu queria, logo no prefácio, eu faço uma brahá, uma reza em homenagem ao momento, em homenagem a isso. Se eu puder repetir o que está no prefácio, você permite? Eu vou até colocar aqui, que está logo aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehereianu vekimanu veigianu laizman hazeh. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar a este momento. Bárbaro. Márcio, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela oportunidade de ter um primeiro contato incomum com a história de você disse que é um homem comum, eu acho que ele não era tão comum assim, e eu recomendo a vocês que vocês vão atrás do livro. Deixa eu mostrar ele mais uma vez. Está aqui. O Mosaico volta já já.